Olá, para quem não me conhece, meu nome é Raquel Macedo e esse canal Inspirações do Amanhecer, ele traz a proposta de contar relatos de viagem astral, experiências minhas. Lembrando que eu conto sempre de acordo a minha visão, os meus conhecimentos, tá? Então é sempre bom a gente lembrar isso. E a experiência que eu conto hoje para vocês, ela de certa forma me surpreendeu muito. Ela aconteceu no sábado passado, agora bem recente. Foi com um nome em hebraico, Elohim, né? Para alguns que não sabem, Deus. E foi muito surpreendente porque a cena se passa em algum país em que não é o astral do Brasil, né? Não é o astral do Brasil, por isso que eu sei que é em algum outro país, que não ficou claro exatamente. E era um lago, e nesse lago tinham pessoas desencarnadas e que elas precisavam da assistência, mas elas ficavam no fundo do lago, gente. Elas não saíam do fundo do lago. Então, que teve que ter um trabalho de assistência em relação a isso. E ao redor desse lago tinha gelo e mais um pouco adiante uma floresta. Do outro lado um campo com uma cabana. Estou passando para vocês a imagem para que vocês imaginem isso. E foi muito interessante porque eu estava com roupas brancas, né, que é tradicional nessas experiências de viagem astral, eu estou sempre com roupão branco. E nessa experiência eu avistei um leão. Ele entrava na água do lago, uma energia dourada saía do corpo dele, repercutia por todo o lago e ele saía da água. E aí era eu e mais pessoas trabalhando, porque eram muitas pessoas nesse lago. E a minha parte, eu trabalhei com um pai e um filho. E ali eles tinham desavenças pessoal ali entre eles, né? Mas eles morreram e eles estavam nesse fundo do lago. O pai conseguiu vir à superfície, teve a assistência, ficou aguardando o filho. Só que o filho era um rapaz, um adolescente. Ele, por algum motivo, ele não vinha à superfície, sabe? Ele não subia, não se materializava a imagem dele na superfície. Então eu operei uma forma, uma invocação, né? E aí é invocação de energias, canal, né? A gente fala de um canal de energia que é usado para assistência. Então nessa hora em que eu pensei em utilizar esse canal de energia, o meu frontal brilhou e eu consegui ver tudo ao meu redor. Por isso que eu descrevo exatamente como era o local para vocês. E aí eu consegui ver minha roupa, consegui ver todos que estavam sendo atendidos. E nisso eu falei bem alto e com a mão balançando assim, eu lembro disso. Lembro isso, foi tão real. E aí eu falava assim: Elohim, Elohim, o tempo não volta atrás e a energia se desfaz. Quando eu invoquei, falei essas palavras, fiz essa invocação, umas energias douradas começaram a circular na minha frente e elas começavam de baixo para cima. Parecia que desenhava o rapaz passo a passo, sabe, detalhe por detalhe. E ali as energias circulando, douradas, e foi rodando, e o rapaz apareceu na minha frente, meio que cansado,
tinha uma energia no pescoço que estava ainda vacilando muito nele. E aí ele foi direcionado para ficar perto de uma árvore próxima. Depois essas pessoas elas eram direcionadas depois de vir à superfície do lago, né, que é a primeira hora em que a gente tem aí a energia, a doação de energia, para poder elas virem à superfície. Elas vão para a floresta, elas tinham que caminhar um pouquinho ali, para depois elas terem um outro atendimento na cabana. Então, assim, eu não sei exatamente o motivo do rapaz não ter vindo à superfície. Mas imagino eu que era alguma crença pessoal dele de que ele tinha morrido, né? E aí ele estava ali no fundo do lago e não tinha mais esperança para ele. Ele morreu, acabou, né? Então, quando a gente leva muito o mental para o outro lado, muito, nós somos mental. O que a gente imagina, pensa, repercute, né? E aí esse rapaz, ele ficando ali, ele negou-se, né? Ele negou-se a vida, o pós-vida dele. Então foi muito bonito a cena. Eu conto para vocês sobre esse canal de energia, sabe? Que aí a palavra, o significado é seres divino, energia universal, Deus, como vocês queiram, sabe? Tem no YouTube, tem mantras, sabe? Com essa palavra, né? Elohim. Então fica a dica para vocês, se vocês quiserem se conectar. É uma energia maravilhosa. E a mensagem que eu deixo para vocês em relação a essa experiência é que assim, é bom a gente acreditar em algo mais. Às vezes é difícil a gente vir à superfície, né? É difícil. Muitas pessoas, às vezes, elas não querem sair do fundo do lago. Elas acham que elas não podem, acabou, elas não são dignas. Elas têm essa dificuldade, sabe? De acreditar em si, de acreditar na vida, na continuação da vida. Às vezes o mundo, né, o ambiente machucou demais a pessoa. Então a pessoa afundou ou paralisou, né? Porque a gente também tinha a energia do gelo, né? Congelou, não conseguiu ir além. E acreditar em algo mais, nessa continuidade, nessa energia maior que rege a vida, né? E aí a gente fala das plantas, a gente fala dos animais, a gente fala da nossa vida, sabe? Quando a gente se conecta com essa energia, ela é capaz de tudo. Ela é capaz de nos resgatar do fundo desse lago. Ela é capaz de nos preencher, sabe? De dar uma nova vida pra gente. Mas para isso a gente precisa acreditar, sabe? A gente tem que acreditar em algo mais. Então, o meu recado para vocês com essa experiência é isso. Acreditem sempre em algo mais. Não acreditem, não pensem que a vida de vocês é só aquele momento, só aquela situação que está sendo difícil de resolver. Não fiquem no fundo do lago. Queiram algo mais, queiram vir à superfície. E se não conseguirem sozinho, peçam ajuda. A luz não existe barreira, não existe barreira para a luz. Ela chega aonde precisar, né? Então esse é o recado que eu deixo para vocês dessa experiência. Obrigada.